Esse projeto é dedicado agora para nosso meio ambiente em Balsas. Para isso, vamos agora conhecer a nossa geografia da nossa região, a nossa história, leis ambientais e uma proposta ambiental para a nossa região. Vamos ajudar a nossa região preservando-a, conservando-a. Confira agora o nosso projeto. Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o meio ambiente em Balsas, um trabalho proposto pelos professores Werton e Aline. Nós sabemos que para a gente falar sobre o meio ambiente de Balsas em geral, nós precisamos de algumas características daqui, como o relevo, a vegetação, o clima, a hidrografia, e é tudo isso que a gente vai estar falando no decorrer do vídeo. Eu vou começar falando um pouco sobre o clima daqui de Balsas. Nós sabemos que o clima ele pode ser influenciado e também pode influenciar. Como que o clima pode influenciar? Ele pode influenciar na vegetação do local. Como o clima ele pode ser influenciado através da latitude, através da altitude, através das massas de ar, ou seja, os ventos. O clima daqui de Balsas ele é característico do clima Brasil Central, ou seja, um clima tropical. Amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura máxima com temperatura mínima. O clima daqui de Balsas durante o ano todo, ou só a metade do ano, o clima aqui é quente. Temperaturas variam de 21 graus Celsius a 37 graus Celsius. Raramente vai ser inferior a 19 graus Celsius e superior a 39 graus Celsius. A região de Balsas é caracterizada por um relevo bem acidentado, possui grandes planaltos, possui uma bacia hidrográfica muito grande, que é a bacia do rio Parnaíba, possui lombas e colinas que variam entre 150 e 400 metros e está a 200 metros acima do nível do mar. E claramente isso tudo influencia no clima. Falar sobre a hidrografia balsense, mas antes preciso citar coisas importantes sobre a cidade. Balsas é um município brasileiro localizado no estado do Maranhão. Faz divisa agrícola conhecida como Matopiba. Tem um grande destaque na agricultura mecanizada e automatizada. É o maior produtor de soja do Maranhão e um dos maiores produtores de grão de Matopiba, perdendo apenas para Formosa do Rio Preto e São Desidério. Balsas, tendo um grande desenvolvimento e investimento na área agrícola, precisa do apoio natural, a hidrografia local, recebendo este do rio Balsas. Esse tal rio teve uma grande importância nos anos de 1970 aos anos 2000, utilizando-se importações e utilizando-se também balsas como embarcações, dando origem ao nome da cidade. Hoje em dia, essas ações não são muito ativas, está sendo mais utilizado para irrigações e banhos de turistas. Em 2015, a área foi fechada para uma grande limpeza por causa da poluição que esses tais faziam na área. Oi, eu vim explicar sobre a vegetação balsense, mas primeiro vamos relembrar um fato. O que ocorre é que a vegetação de um local pode ser influenciada pelo clima da região. Então, assim como a aluna Alana citou, o clima predominante da nossa região é o Brasil Central, um clima tropical. E aqui, relativamente, durante um tempo longo, permanece quente. A vegetação predominante da nossa região é o cerrado tropical subcadocifólio. E também nota-se a presença de matas de galeria e a vegetação do tipo campos higrófilos de várzea. O que se entende resumidamente por matas de galeria é que ela acompanha um curso de água onde o lençol freático fica próximo ou sobre a superfície do terreno, na maior parte dos trechos, até mesmo quando a estação está seca. Já a vegetação do tipo campos higrófilos de várzea, elas são encontradas em áreas próximas a rios. Olá, bom dia, eu sou Afonso e venho falar sobre a história ambiental da cidade de Balsas. Enfim, esse território em que vivemos hoje, que chamamos de um território balsense, foi considerado assim a partir do dia 22 de março de 1918. Então, até lá esse território era constituído por apenas árvores, plantas e rios, ou seja, um ambiente saudável, sem nenhuma poluição, sem nenhuma ação humana.
Só que a partir desse dia, do dia 22 de março de 1918, esse território acabou sofrendo ação humana. E com isso acarretaram alguns problemas que vêm nos prejudicando até hoje. Ou seja, ou melhor, não vão prejudicar até hoje, mas vão prejudicar em um possível futuro. Como? O nosso território balsense, o município de Balsas, foi considerado em 2018 o terceiro maior com território urbanizado de todo o estado do Maranhão. E aí, como isso pode ocasionar problemas para a natureza? Pode ocasionar problemas trazendo poluição, não só para o meio, para a vegetação, mas também para os rios. A nossa cidade é banhada pelo rio Balsas, que é denominado com o nome da nossa própria cidade. E o rio Balsas é bastante visitado no período mais ou menos de agosto, setembro, outubro, que é o início do verão. Até lá, o rio não sofre tanta poluição, mas a partir desses dias aumentam a poluição. Por quê? Porque pessoas de outras cidades vêm para cá e para usufruir dessas águas desse rio que é tão maravilhoso da nossa cidade, e acabam não tendo cuidado, não preservando o nosso rio, dispersando latinha, dispersando recipientes que vem neles refrigerante, alimento e etc. Esses tais recipientes deveriam ser dispersos dentro de lixeiras ou sacos plásticos para depois serem dispersos em lixeiras ou lixões e etc. Mas não, algumas pessoas com irresponsabilidade acabam despejando no nosso rio, que é algo que vem prejudicando bastante e que a cada ano vem aumentando o índice de poluição. Não só nos nossos rios, mas essas visitas irresponsáveis acabam trazendo também e aumentando o índice de poluição da nossa vegetação também. Não falo simplesmente das visitas, mas também nós, moradores da cidade, acabamos poluindo, coisa que poderíamos evitar simplesmente andando com sacos plásticos, ou se não, se você usufruiu de algo que sobrou algum recipiente, poderíamos pegar e se conscientizar e dispersar esses tais objetos em locais próprios para isso, como lixeiras, lixões, carros de lixo e etc. Então que possamos nos conscientizar para preservar o nosso rio, que é um dos nossos principais pontos turísticos, e também preservar todo o nosso meio ambiente, vegetação, os rios e etc. Muito obrigado. Bom, hoje eu irei falar sobre a legislação ambiental no Brasil e como ela está sendo aplicada aqui em Balsas. A legislação ambiental no Brasil é uma das mais completas e avançadas do mundo. Estas leis são muito importantes, pois é através delas que nós conseguimos proteger o meio ambiente e, além disso, também conseguimos reduzir as ações devastadoras. Estas leis, elas são fiscalizadas pelos órgãos ambientais que determinam regulamentações e atos de infração caso não estejam sendo cumpridas. Apesar de bem elaboradas, estas leis também têm uma pequena falha em suas aplicações. Como, por exemplo, a gente pode ver as queimadas, que seria o descumprimento da Lei de Crimes Ambientais, que tenta tratar das questões penais e administrativas em relação a ações nocivas ao meio ambiente. Também temos a poluição. Bom, outra lei que a gente está vendo que está sendo muito descumprida aqui em Balsas é a Lei da Política de Recursos Hídricos, que ela define a água como um recurso natural limitado. Mas aqui em Balsas a gente está vendo que as águas que a gente tem, né, que é o Rio Balsas e o Rio Maravilha, eles estão sendo muito poluídos, muito mesmo. E, gente, o Rio Balsas, ele serve para muita coisa. Ele serve, para ter energia elétrica também, para realizar atividades como pescaria. E, além disso, a gente também percebe que ele também serve para aquele momento de lazer, que muita gente vai lá para ficar em lazer. Então, eu acho muito importante. E as pessoas não estão valorizando muito, né? E estão descumprindo com as leis. Para vocês verem tanto que as leis são importantes, gente, e elas têm que ser bem aplicadas. E além disso, nós também temos outra lei que está sendo descumprida, que é a lei da fauna, que as pessoas, elas estão vendendo macacos. A gente vê muito isso, que as pessoas vão em floresta, vão em lugares assim, e matam a mãe dos macacos, né? E pegam os macacos e vendem. Ou então a gente também vê pessoas que pegam onças, essas coisas assim, esses tipos de animais, né? E aí elas pegam pra fazer o quê? Pra fazer casaco, pra fazer bolsa, pra fazer
tudo aquilo que a gente faz, todos aqueles materiais que a gente consegue fazer através da pele ou do couro ou do pelo dos animais. Hoje em dia estamos sofrendo diversos problemas ambientais em Balsas. Entre eles a gente pode citar as queimadas, que causam muito prejuízo tanto às matas que são queimadas pelos agricultores, por exemplo, e também são queimados os lixos por algumas pessoas. A poluição comum é a poluição dos rios, onde é liberado muito esgoto de presídios, e esse esgoto, quando é liberado no rio, ele pode causar mau cheiro, e também quem banha no rio acaba podendo pegar alguns tipos de doenças de pele. Falando sobre os problemas já citados sobre Balsas, como queimadas e a degradação do nosso rio Balsas, nós, como indivíduos e cidadãos de uma sociedade, precisamos estar aptos e preparados para proteger o nosso meio ambiente. Mas como? Precisamos de duas fundamentações teóricas: preservar e conservar, preservacionismo e conservacionismo. A primeira está atrelada a manter intocada uma mata, as características originais de certa mata. A segunda está atrelada à flexibilidade, transformar uma mata adaptável aos nossos interesses humanos, aos nossos recursos humanos. Assim, nós precisamos de maneiras para aplicar elas, e são das mais básicas até nas leis. Por exemplo, jogar lixo no lixo, e não nos rios e não nas florestas, já é um avanço. Assim como também leis mais fortes e mais rígidas, e que a partir de um corpo policial, como por exemplo hoje em dia o IBAMA, possam garantir esses direitos, garantir a preservação ambiental. Ou seja, nós, cidadãos, indivíduos, precisamos fazer parte de uma sociedade planejada, estruturada e preparada para que hoje não falte e nem amanhã. Ou seja, começar de hoje para que não falte amanhã. E assim começa o ciclo: preservar e conservar. Ou seja, agir local, pensar global. Assim, conseguiremos manter o nosso meio ambiente, manter a nossa flora, manter a nossa mata, preservar o meio ambiente, preservar o nosso bem mais importante de todos. Obrigado pela sua atenção. Como nossos amigos disseram, o nosso meio ambiente está sendo muito afetado por queimadas, desmatamentos e fábricas também. Porém, a gente pode começar ajudando de uma forma pequena, como não jogando lixos nas ruas e não jogando também no nosso rio. Esses fatos ajudam a gente agora e o nosso futuro também, porque uma hora pode ser muito tarde e que essas estatísticas agora são realidade. Então, comece com agora, com pequenos atos e conscientizando-se que agora pode ser pequenas coisas, mas no futuro são muito mais. Lembrando, pessoal, vamos cuidar da natureza, mas o mais importante, pensar global, agir local.